Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estou de volta aqui para mais um bate-papo e você está estranhando o cenário aqui atrás. Não estou lá na minha estante com os meus livros. Essa semana, eu já vou até adiantar para vocês, nós estamos gravando uma série especial do Evidências. Eu ainda não estou autorizado a dizer qual é o tema da série. Nós iríamos gravar fora do Brasil, mas devido a todo o problema de pandemia, esta viagem foi adiada, não cancelada, foi adiada. E nós então fizemos um estúdio aqui no NASP mesmo, e eu estou gravando essa semana essa série especial. Nós estamos gravando até 11 horas da noite. Eu espero que quando ela for ao ar, vocês gostem. E, por favor, orem pelo Ministério do Evidências, por todos os envolvidos. A gente faz isso com muito carinho para todos vocês. E é para honra e glória de Deus, acima de tudo. Mas eu não podia deixar de alimentar semanalmente a página do Rodrigo Silva Arqueologia e deixar uma mensagem aqui para vocês. Então, aqui no break de uma gravação e outra, eu resolvi falar de uma mensagem que Deus colocou no meu coração, mas eu não posso também deixar de fazer aquele pedido rotineiro. Todo vídeo temos que fazer, o YouTube assim demanda. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos e partilhar não a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Eu queria falar com vocês um pouco sobre uma questão que tem mexido comigo ultimamente. Eu vou colocá-la até de maneira um tanto codificada. Cuidado com aquilo que você deseja, porque você pode receber. O que eu quero dizer com isso? Bem, vocês já ouviram falar num livrinho? Eu já vi esse livrinho em várias bancas de jornal, às vezes em aeroporto a gente encontra. Respostas cretinas para perguntas imbecis. O título do livro é esse mesmo. Como é que é? Respostas cretinas para perguntas imbecis. É um livro desses de comédia. Eu nunca comprei, não gastei dinheiro com isso. Mas eu confesso que a curiosidade, eu folhei alguns. Tem alguns livros ali que às vezes a gente folheia enquanto está esperando um avião, ou mesmo no rodoviário, quando está esperando um ônibus. A gente não anda só de avião. E nesse livro ele traz aquelas perguntas assim: ô mãe, você já chegou? Não, tô lá ainda. Você compreende? Até eles colocam alguns casos da mulher brava com o marido, e ela tem uma historinha lá que eu me lembro que a mulher, ele estava percebendo que a mulher era brava, e aí ela falou assim: eu quero café. Ele falou: tá bom, vou fazer o café para você, meu amor. Aí ele fez o café e falou: meu amor, você quer que eu leve na xícara? Ela falou assim: não, joga no chão e vem lambendo. Então, quer dizer, são respostas cretinas para perguntas imbecis. E todos nós, às vezes, fazemos perguntas imbecis, perguntas que não há necessidade de serem feitas. Todos nós, inclusive esse que vos fala. Mas lembrando daquele livrinho, parece que Jesus, às vezes, fez algumas perguntas óbvias. E o exemplo que eu tenho aqui em mente é quando ele ia curar uma pessoa e ele perguntava: o que você quer que eu faça? O caso clássico aqui é o caso do cego Bartimeu. O cego, quando ouviu falar que Jesus estava passando ali em Jericó, ele veio gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus falou: o que você quer que eu faça? Que pergunta óbvia. Ele era cego. Jesus tinha a fama de multiplicar pães, de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de expulsar demônios, curar o coxo. Jesus era um homem que fazia milagres. Ele era cego. E Jesus pergunta: o que você quer que eu faça a você? Parece uma daquelas perguntas óbvias demais. Porém, eu jamais teria coragem de classificar Jesus como sendo alguém que faz uma pergunta imbecil. Não parece ser o caso. Jesus não se encaixaria nos exemplos desse livro que eu falei, comprado em aeroporto. Se Jesus fez uma pergunta tão óbvia, havia um motivo por detrás dessa pergunta. E isso me inquietou por alguma época. Eu perguntei: então por que Jesus fez uma pergunta tão óbvia? Jesus era Deus, mesmo em forma humana, ele tinha as revelações do Pai, ainda que ele não usasse a onisciência dele enquanto esteve aqui na Terra, porque, por exemplo, ele falou que com relação à volta dele, nem o Filho sabia, nem os anjos, senão somente o Pai. Contudo, ele tinha coisas que o Pai revelava para ele. Então por que Jesus fez uma pergunta desse tipo? Uma pergunta tão simples. Ah, você já está aqui? Não, ainda estou lá. O que você quer que eu faça com você? Parece até brincadeira, parece rasgar dinheiro na frente de pobre. Bom, vamos estudar a história em alguns dos relatos ali. Ela é repetida no texto de Lucas, ela é repetida no texto de Marcos. Eu vou ler o texto de Mateus. Mateus capítulo 20, versículo 29 em diante, diz assim:
Saindo ele de Jericó, uma grande multidão o seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Aparentemente tem uma contradição aqui, porque no outro evangelho sinótico diz que Jesus estava entrando em Jericó. Aqui diz que Jesus estava saindo de Jericó. Nos outros relatos dizem que havia apenas um cego, aqui que são 2. Lá fala de um, que o nome até era Bartimeu. Seria uma contradição da Bíblia? Jesus estava entrando ou saindo de Jericó? Vamos começar por essa questão geográfica. As escavações arqueológicas da Jericó, não da Jericó do tempo de Josué, essa fica em Tal al-Sultan, ali em Jericó, mesmo na Jericó atual. Eu estou falando da Jericó da época de Herodes, da época do Novo Testamento, que é afastada. Esta escavação arqueológica demonstra que a Jericó da época do Novo Testamento, ela tinha 2 tipos de portas, assim, quase que uma sobre a outra, de forma que se você estiver saindo da cidade, dependendo de onde você está saindo de uma porta e entrando na outra. Compreende? Jesus poderia estar vindo e ele sai de uma porta, porque as 2 portas davam uma ideia geográfica de entrada e saída. Então você podia ao mesmo tempo estar saindo de uma porta e entrando noutra. Alguns comentaristas pensam que pode ser esta a explicação do texto. Provável. Eu não a descarto, não. Principalmente do ponto de vista arqueológico, eu não a descarto. Mas eu também não acho que eu precise me valer dela para defender... Olha o passarinho cantando, vocês estão ouvindo? A gente está gravando aqui e os passarinhos estão participando. Esse é o NASP, viu, pessoal? Quem não tem oportunidade de conhecer o NASP, vem aqui um dia. É um lugar muito gostoso, bucólico. Já tem 21 anos que eu trabalho aqui. E não estou no céu ainda, mas eu consigo ter alguns vislumbres do paraíso morando nesse lugar aqui. E não estou falando só para ser politicamente correto, não. Quem estiver me assistindo, que foi aluno daqui, certamente vai falar que saudade do internato, que saudade do NASP. Alguns membros da Novo Tempo foram alunos aqui, falar que gostoso voltar nesse lugar. Mas deixando os passarinhos cantando lá, vamos voltar ao que eu estava explicando para vocês. Eu, particularmente, não creio que eu precise me valer sempre de algum artifício literário para explicar as pequenas contradições da Bíblia. Eu posso apenas admitir que houve, de fato, alguma contradição humana que em nada desautoriza o texto sagrado. Se Jesus estava entrando ou saindo da cidade, o que importa é que ele estava ali e fez o milagre. Você sabe que as pessoas especialistas na área do direito, especialmente o direito de debate mesmo, de tribunal, aquele direito forense, eles já têm constatado que 2 pessoas, quando vão testemunhar um fato, para que o depoimento delas seja espontâneo, autêntico e verdadeiro, eles têm que conter pequenas contradições. Há desembargadores que dizem isso. Quando você pega 2 testemunhas falando a mesma coisa de A a Z, sem errar numa vírgula, sem se contradizer numa vírgula, você pode dizer que aquelas testemunhas foram orientadas, foram compradas ou decoraram o script para poder falar. Porque quando a coisa é espontânea e legítima, há pequenas contradições, inevitavelmente, contradições de ordem subjetiva. Por exemplo, para mim, o que pode parecer uma velocidade normal, para o outro pode dizer que o sujeito estava a alta velocidade. Percebem? Eu, de repente, posso visitar uma casa que eu acho confortável e alguém falar que era uma mansão esplendorosa. Esses erros de subjetividade acontecem, até mesmo somos traídos, às vezes, pelos nossos sentidos. Eu posso, por confusão, pensar que a moça que me atendeu ali no cartório estava vestindo uma blusa vermelha, quando, na verdade, ela não estava com uma blusa vermelha. Esse tipo de coisa acontece. Agora, é lógico que existem pontos centrais no depoimento que a estes não cabe contradição. Nos pontos centrais, os evangelistas são harmônicos uns com os outros, mas nos pontos periféricos existe uma certa subjetividade que um acaba, de certa forma, contradizendo o outro. E qual a vantagem disto para mim hoje? Bom, pegando o que dizem os especialistas em direito, é a forma que eu tenho de dizer academicamente que o depoimento da Bíblia é um depoimento honesto, legítimo, espontâneo e histórico. Não foi algo inventado, não foi algo costurado.
E em segundo lugar também eu posso usar esse argumento para provar que o texto bíblico, ao contrário do que alguns supõem por aí, ele não foi alterado ao longo dos anos. Se a igreja tivesse editado o texto para satisfazer a sua própria teologia, como muitos dizem por aí, estas pequenas contradições teriam desaparecido. Algum escriba, editor, já teria corrigido isso aqui e eu não teria essa contradição hoje para mostrar a você. O próprio fato de ter essas pequenas incongruências, que, repito, não afetam em nada o centro da doutrina revelado por Deus, essas pequenas incongruências mostram que o texto não foi alterado ao longo dos séculos, nem para ser corrigido, editado ou harmonizado. Em outras palavras, eu posso tomar a Bíblia em mãos e dizer duas coisas. Eu tenho aqui um texto preservado e eu tenho um depoimento espontâneo, autêntico e histórico. E não alguma coisa arranjada por uma comissão para fazer algo bonitinho ali apenas para inglês ver. Tá certo? Agora, com relação ao número de pessoas que Jesus curou, eram 2 ou era 1? Tudo bem, Rodrigo, eu posso até aceitar que ele estava entrando ou saindo de Jericó. Agora, errar o número de cegos aí é demais, não é? Não. Eu vou explicar a você como é que funciona o processo. No nosso tempo, nós temos algo que chama pesquisa estatística, correto? E quando tem a estatística, eles não pegam a população brasileira como um todo, é impossível 200 milhões de pessoas fazerem parte da pesquisa, é impossível. Então o que eles fazem? Eles pegam por amostragem. E quando tem, por exemplo, as eleições, eles dizem assim, olha, se as eleições fossem hoje, fulano de tal ganharia com 34,2% dos votos. Fulano ficaria em segundo lugar com 25 ponto tantos por cento dos votos. Tantos por cento voltariam em branco. A margem de erro seria de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Quando eles falam isso, se a eleição fosse hoje, fulano ganharia com 34% dos votos, eles não perguntaram toda a população do Brasil para saber que 34% responderiam aquilo. Eles perguntaram apenas para uma parte. Mas, na hora de dar a entrevista, acabam fazendo que aquela parte represente o todo, mesmo que o todo não esteja contemplado naquela pesquisa. Compreendeu o processo? Na época de Jesus também era isto. Muitas vezes pegavam a parte pelo todo. E havia situações em que os adultos e as mulheres, os homens e as mulheres eram contadas, e havia outras situações em que as mulheres não eram contadas. Antes que alguém fale, tá vendo, sociedade patriarcal, machista, pode ser. Como na nossa gramática também, que privilegiou demais o lado masculino da coisa. Às vezes a gente fala o seguinte, nossa, foi tão bom ir à igreja e ver todos os irmãos ali. Tá, mas não havia só homens. Mas como eu falo todos os irmãos, estou incluindo as mulheres. Hoje, por uma força do politicamente correto, o mais preciso, o mais inclusivo, o mais de bom tom está sendo modificar a sentença usual até poucos anos atrás e dizer, ali estavam todos os irmãos e irmãs. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar nos Estados Unidos e eu dei minto, isso não foi na pregação, foi numa palestra que eu dei. E quando eu dei a palestra, eu sempre peço a algum nativo da língua que observe a minha fala para ver os meus erros de pronúncia, de concordância, etc. Afinal de contas, não é a minha língua mãe. E uma senhora chegou para mim e falou o seguinte, eu quero lhe corrigir de uma coisa. Não diga mais Brethren quando você se dirigir às pessoas na igreja. Eu falei, não diga mais, que é errado. Brethren é uma palavra muito usada em inglês para irmãos, de maneira geral. Mas aí eu perguntei para um outro americano por que eu não posso usar essa palavra. Ele falou, porque agora ela não é mais politicamente correta. Você deve dizer brothers and sisters, irmãos e irmãs, percebem? Então hoje nós temos uma linguagem muito mais inclusiva, onde nós somos quase obrigados a falar boa noite a todos e a todas. No passado eu só dizia boa noite a todos e as mulheres estavam incluídas, mesmo que não referidas. Nos tempos bíblicos, eles não tinham essa força do politicamente correto que nós temos hoje. Então, em algumas situações, mulheres eram contadas e homens, outras só os homens. E as crianças sempre ficavam de fora. Por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães, diz que Jesus multiplicou os pães e alimentou 5.000 pessoas, ou 5.000 homens. Aí um evangelista fala, fora mulheres e crianças. Percebeu? Ele quis ser mais preciso. Não havia só 5.000 pessoas ali, ainda tinham as mulheres
e as crianças que tinham que ser contadas também. Perceberam? Quando a Bíblia fala daqueles que saíram do Egito, fala de 600 mil homens, evidentemente fora as mulheres e crianças. Então, eu deduzo que os outros evangelistas referiram-se só a Bartimeu e que o segundo cego de nascença, a segunda pessoa, podia ser, opção A, uma mulher, ou, a minha preferência, opção B, uma criança. Porque aqui fala 2 cegos. Então, talvez havia um adulto e uma criança. Ou eu posso trabalhar com a hipótese também de um homem e uma mulher. Os outros evangelistas só fizeram referência ao homem, como no caso da multiplicação dos pães. Mas Mateus, que era mais meticuloso, Mateus era cobrador de impostos, Mateus mexia com contabilidade. Então, Mateus, de maneira mais assim, detalhista com os números, falou de 2, ao ponto que os outros falaram apenas de 1. Talvez era Bartimeu e uma criança ou Bartimeu e uma mulher. Perceberam? Agora vem o ponto que eu abri esse diálogo. O que você quer que eu faça? Já disse que não foi uma pergunta cretina de Jesus, nem uma pergunta idiota, mas foi uma pergunta profunda, óbvia, uma pergunta pleonástica. Se você tem o poder de curar e pergunta para um cego o que você quer, o que ele quer de você, você está sendo redundante. Mas sabe por que Jesus perguntou aquilo? Provavelmente aquele cego era cego de nascença. E ele estava à beira da estrada. E ele estava pedindo esmola. Por que as pessoas davam esmola para ele? Simples. Porque ele era cego. Então todo mundo se compadecia dele e dava esmola para ele. Muito bem. Quando aquele homem passou a enxergar, a primeira sensação dele não foi de alívio, não foi de júbilo. Os médicos especialistas em medicina oftalmológica, de óculos, de olho, dizem que nós enxergamos, na verdade, com o cérebro. O olho é apenas uma lente para pegar a luz, colocar dentro do cérebro, e o cérebro que corrige aquilo ali e transforma em imagem. Tanto é que nós enxergamos tudo de cabeça para baixo. Mas quando você é cego ou se fez cego por muito tempo, a primeira sensação de encontrar a luz é de pânico. Eu me lembro de um filme de 1977, Papillon, o homem que fugiu do inferno. E nesse filme tem uma cena, é uma história real de um homem que fugiu de uma penitenciária nas Guianas francesas, na Ilha do Diabo que ele estava. E tem uma cena em que eles colocam aquele homem dentro de uma solitária. Ele fica no escuro por muitos e muitos dias. Quando os homens tiram a lona de cima de onde ele estava, naquele buraco, que a luz do sol bate ali, ele assusta e grita e corre e vai para debaixo da cama, procurando o escuro. Porque a primeira sensação de encontrar a luz depois de um período de trevas é uma sensação muito desagradável. Então, Bartimeu, quer fosse cego de nascença, eu falei que é uma hipótese, quer ele tenha se tornado cego em alguma parte da sua vida, o fato é que ele estava completamente no breu, e quando ele voltasse a enxergar, o primeiro sentido seria de pânico, de susto. Perceberam? Além disso, como ele ganhava a vida? A partir da sua cegueira. Porque ele ficava cego à beira da estrada e as pessoas, por dó ou piedade religiosa, ou até para aparecer, para se fazer de bonzinhos, davam o dinheiro para ele, davam as moedas para ele. Agora, quando ele voltasse a enxergar, depois do susto de receber a luz, viria o problema de no dia seguinte ele não ter um emprego. E como ele iria se sustentar? Talvez fosse um homem adulto. Aprender uma profissão adulta é mais difícil. Eu hoje, se tivesse que rasgar tudo que eu faço, deixar de mexer com teologia, com arqueologia e fazer uma nova faculdade, eu confesso para vocês, de uma área completamente distinta, se eu fosse hoje estudar, sei lá, matemática, eu não sei se eu teria o mesmo sangue, a mesma energia de quando eu tinha 18 anos. Começar do zero uma carreira, aprender tudo depois de adulto é mais difícil. Ele não tinha uma profissão, ele não era carpinteiro, não era pescador, não era agricultor, não era ferreiro. Era um homem velho e desempregado. E que não tinha mais nenhum motivo para pedir esmolas, porque agora ele enxergava. Você está percebendo quão profunda era a pergunta de Jesus? É como se ele perguntasse assim: eu sei que você quer que eu faça você enxergar, mas é isto mesmo que você quer? É isto mesmo que você quer? Cuidado, porque eu posso fazer. Mas lembre-se, com a bênção da dádiva vem também o
prêmio, vem também o preço por manter aquilo. Eu tenho que ter um preço, eu tenho que pagar um preço. Muitas pessoas querem ter um filho, mas não querem a responsabilidade de educar esse filho nos bons caminhos do bem, da justiça, da coerência, da ética. Muita gente quer ter um carro, mas não quer pagar gasolina, IPVA. Eu, quando era criança, eu sonhava em ter um carro, mas na minha quimera infantil, eu só queria ter um carro. Eu não queria ter o desastre de não achar vaga para estacionar, eu não queria ter o problema de ter que ficar sempre mandando lavar, eu não queria ter o problema de trocar o óleo, de pagar o bendito do IPVA todo ano, eu não queria ter o risco de atropelar alguém. Quando eu era criança, eu lembro que uma vez numa igreja, eu estava lá e deu uma batida de carro do lado de fora da igreja, vários levantaram e foram para a janela olhar, e eu tinha uns 14, 15 anos, eu falei, que absurdo. Todo mundo parou o culto para olhar a batida, mas eu dizia aquilo porque eu não tinha um carro na rua estacionado lá. Perceberam? A gente quer o carro, mas não quer pagar o IPVA, nem o seguro obrigatório, nem o posto de gasolina. Queremos dançar, mas não queremos pagar a orquestra. O que você queria que Jesus fizesse para você hoje? Pense bem. Se você dissesse hoje, Senhor, eu quero que o Senhor faça algo por mim. Peça com fé. Mas peça também com responsabilidade, porque Jesus pode dar aquilo que você está pedindo. Mas lembre-se que com a bênção de Cristo vem demandas. Você agora não pode mais mendigar, você não é mais cego. Você agora não é mais um coitado da sociedade. Você agora tem que procurar um emprego e talvez terminar o dia seguinte sem comida, porque você ainda não tem um emprego e também não tem mais motivo para ser um esmoleiro, um cego. Percebeu? Então, você quer mesmo a bênção de Deus e está disposto a pagar o preço pela manutenção dessa bênção? O que você quer? Jesus pode fazer, mas cuidado, porque uma bênção de Deus numa vida irresponsável pode virar uma maldição. Quase Isaac virou uma maldição para Abraão, que começou a idolatrá-lo como se Isaac fosse o próprio Deus. Foi preciso o Senhor falar com Abraão, você vai subir agora no Monte Moriá e vai matar Isaac e sacrificar a mim para eu ver se você ainda me ama. Cuidado, até uma bênção de Deus pode virar uma maldição quando eu não tiver responsabilidade. O carro que eu tanto sonhei em ter pode virar uma arma para matar alguém se eu dirigir com imprudência. E então, o que vamos pedir a Jesus hoje? Que Ele possa nos atender e também nos dar sabedoria para sabermos como agir e como usar as bênçãos que o Senhor nos dá. Muito obrigado, orem pelo programa Evidências, orem pela nova série que estamos fazendo com muito carinho. Vou voltar para a gravação e espero que você goste desse vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.